Olá, meu amor! Cheguei para o nosso episódio do Viva para Se Amar. Toda semana no nosso podcast, uma aula gratuita para você aprender a praticar o amor próprio todos os dias. Então, se você tá afim de ser o amor da sua vida, siga a nossa playlist no YouTube e também no Spotify e fica ligadinho para não perder nenhum episódio. Aproveita e segue também o perfil da minha escola no Instagram, @vivipraísso, e o meu perfil, @avivibarbosa. Quero deixar também para vocês uma dica. Quero que você compre o meu livro, Viva para Se Amar, 15 passos para fazer do amor próprio um estilo de vida, que está disponível em todas as livrarias do país e também na Amazon. Aqui eu compartilho com você um pouquinho dos meus segredos de ensinar de forma prática e acessível, estratégica, como o amor próprio pode vir reinar na sua vida. No episódio de hoje eu quero falar contigo sobre um assunto muito importante e que drena o amor próprio, a comparação. Ai, Vivian, mas é normal se comparar. A gente vive numa sociedade que se compara. Minha filha, é comum, mas não dá para normalizar um comportamento tão nocivo para sua autoestima física, emocional e até profissional. Então vamos falar sobre isso? Vamos entender primeiro por que a gente se compara. Eu recebi uma pergunta esses dias no meu Instagram que era exatamente assim: Vivi, por que nós mulheres a gente se compara tanto? E a minha resposta, ela embasou todo esse nosso episódio aqui, porque é uma pergunta que eu recebo de forma recorrente. As pessoas me perguntam muito por que a gente se compara. O principal motivo é entender que a sociedade foi criada assim, anos-luz, décadas, séculos atrás, em que as pessoas olham mais para o lado do que para si mesmas. E com a mulher, isso é maior, porque a gente foi ensinada a não ser parceiras. Então, o termo sororidade, que é um termo recente, ele ainda é muito pouco praticado. E aí a gente começa a entender que a comparação ela acontece porque a gente a nossa sociedade faz isso com as crianças. Desde que nós fomos criados no mundo, as pessoas usam o exemplo dos outros para te diminuir ou na tentativa de te incentivar. Então, para você que tem irmãos, por exemplo, ai, mas a sua irmã já terminou de fazer a lição e você ainda não. Ai, mas o seu irmão tirou 10 na prova e você não. Então, a gente nasce sem ligar para o outro. As crianças, elas crescem até os seus primeiros passinhos, nem entendendo o que é a tal da validação externa. Quando a gente vai entender a formatação cerebral, a gente divide o nosso cérebro em que a gente chama de self 1 e self 2. O self 1 é aquilo que faz com que a gente seja racional, lógico, decidido, o nosso bom senso, a nossa razão. O self 2 é o nosso emocional, é a fantasia, a criatividade, é o cérebro da criança, é a pureza, a ingenuidade. Quando uma criança começa a andar, por exemplo, ela cai, ela bate a cabeça na quina, ela chora, ela esperneia, ela erra quando ela está tentando aprender uma palavra, mas ela não desiste porque ela ainda não tem o seu self 1, que é o tal do bom senso e que faz com que ela se sinta comparada. Então, quando ela vai para o mundo, quando ela começa a entender as influências externas da família, da escola, da própria sociedade, aí ela começa a se comparar. Poxa, mas a Mariazinha já aprendeu a escrever, eu ainda não. Porque informações de fora fazem com que ela observe o outro mais do que a si mesma. Então, a gente cresce sendo educado com a comparação. Eu tenho certeza que você, quando eu dei o exemplo da criança aprendendo a andar, você lembra de crianças que passaram pela sua vida, seus filhos, seus sobrinhos, seus amigos, e que você realmente percebia que era natural ela não desistir, ela entender o tempo dela, né? Crianças são diferentes, então, desde lá, a gente começa a entender que se comparar é um exercício burro. Então, quando a gente cresce, por que a gente não consegue pensar da mesma forma? Por que quando você vai trabalhar, uma pessoa que tem um cargo parecido com o seu mais te ameaça do que te desperta admiração? Porque você está olhando mais para fora do que para dentro. Você está fazendo com você mesmo o que as professoras na escola faziam antigamente. Hoje em dia, professores, pais têm mais acesso a esse tipo de informação. Você que é a mãe que está me escutando, presta atenção nisso para não fazer esse exercício de comparação com as suas crianças. Você que é professora, perceba se você não usa o outro como exemplo. Porque a comparação, ela é uma emoção que causa, ela é uma forma de uma pessoa agir que causa a emoção da inveja. E isso é natural. A inveja todo mundo sente, mas tem vergonha de assumir.
Quando eu me comparo com a minha colega de trabalho que fez um relatório aparentemente melhor que o meu, eu sinto inveja dela ter feito. E aí eu me diminuo automaticamente, por isso que você se sente insegura quase que o tempo inteiro quando se compara. Se compara com a irmã, com a prima, aí vai pra rede social, aí com a namorada, com a ex do seu namorado, né? E isso acaba colocando você num lugar de insegurança que faz você esquecer quem você é. Então, o primeiro passo para você acabar com a comparação, quero que você anote aí. Existem cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. Você acha mesmo que todas dessas têm que ter um padrão? Que todas essas têm certo e errado? 8 bilhões de pessoas. Quem é a sua referência? Como assim eu tenho que estar dentro de um padrão de físico, emocional, de grana, né? Por isso que a comparação ela é um exercício burro. Ela é um comportamento que só pode te levar a emoções nocivas como a inveja, o ego ferido, a insegurança, a falta de autoestima, porque você está tentando ser igual a alguém que é completamente diferente de você. O primeiro passo para acabar com a comparação é entender que cada um é único. Lembra disso que eu estou te falando, cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta. Como é que a gente quer ser igual a alguém? Você já pensou se fôssemos todos iguais como robozinhos? Que triste que ia ser se a minha pele fosse igual à sua, se o meu nariz fosse igual ao seu. Que graça teria você estar me assistindo? Todo mundo aqui é único. Então eu querer ditar regra para você sobre o que é certo ou errado, por exemplo, para conquistar um cara, é ignorância. Porque a minha personalidade difere da sua. Eu estava num podcast de relacionamento um dia e aí me perguntaram o que eu acho de dar um beijo no primeiro encontro. Cara, eu beijo no primeiro encontro, porque eu tô afim de conhecer a pessoa, se rola um clima, se me dá vontade. Agora, se você não se sente à vontade, não beije. Eu não tenho autoridade para falar o que você tem que fazer ou não, porque eu sou eu, você é você. A minha sugestão sempre é: observe o que é bom para você. Pense no que faz sentido pra você. Tipo sexo no primeiro encontro. Quer fazer? Faz, minha filha. Tá com a autoestima boa? Porque se o cara sumir, você não vai achar que o problema é você? Tô a fim de dar pra ele, vou lá e vou dar. Então se baseie por você e não pelo que eu tô te falando que é certo ou errado. Tô te dando exemplos básicos que a internet fala muito para você entender como tudo isso é só para vender cursinho online que faz você gastar dinheiro para ser aprovada pelo outro. Eu vou comprar um curso para ser a mulher de valor para aquele cara, aprendendo a ser algo que eu não sou. E a única forma que você tem de conquistar um emprego, de conquistar um amigo, de conquistar um amor, é ser autêntica. A autenticidade é o antídoto do veneno da comparação. Faz sentido pensar assim? E aí a gente começa a entender que a comparação, ela faz você buscar estímulos externos, né? Eu vou colocar o cabelo da moda para poder estar dentro de um padrão. Eu vou fazer a faculdade que meu pai quer que eu faça porque meu irmão tem sucesso. E aí você vai se anulando. Por isso que cada vez mais você se sente insegura. A insegurança, ela não nasce só porque o mundo diz que você tem algum problema. A insegurança nasce porque você vai lá e concorda com quem diz isso sobre você. Você não se conhece. E aí você conhece a Maria da rede social, que ela é bonita, ela tem um abdômen trincado, ela tem dinheiro, e você começa a querer a vida dela. E aí você idealiza o que ela vive e deixa de ver e viver a sua própria vida. Insegurança está ligada 100% ao sentimento, comportamento de comparação, de anulação e de inveja. Faz sentido? Quando eu fico insegura comigo num relacionamento, por exemplo, é quando eu acho que a ex-namorada do meu namorado é mais bonita que eu. E aí eu esqueço que neste momento eu sou a namorada dele. Eu, por causa do meu jeito, por causa do meu cheiro, por causa do meu corpo. Se ele quisesse aquela mulher, era com ela que ele estaria. Mas aí o que você faz? Você se empodera? Você pratica tudo aquilo que você é para ter conquistado aquele cara? Não. Você fica lá stalkeando mais a ex dele do que você. Esses dias uma moça me mandou no Instagram: Vivian, eu estou viciada em acompanhar o Instagram da ex do meu namorado. Eu criei um fake pra olhar pra ela. E eu tô fissurada porque eu acho que ele vai me trair com ela a qualquer momento. Ela é mais bonita que eu. Ela é mais isso que eu. E aí, minha filha, como é que você vai conquistar esse homem? Como é que você vai manter esta relação sendo que você não acredita em si mesma? Ele se apaixonou por você. É você que ele quer ali. Então, se comparar causa inveja, que causa falta de reconhecimento, que causa insegurança. Vamos acabar com isso?
Vamos entender se o antídoto da comparação é a autenticidade? Vamos lembrar do porquê que você está no lugar que você está hoje? Seja na empresa, seja com os amigos, ou seja com seu parceiro ou sua parceira. É você que está aí. É você que chegou nesse lugar. Então eu vou te fazer uma pergunta muito simples que pode acabar com a comparação. Quem é você hoje? O que você tem a oferecer numa empresa? O que você tem a oferecer para um parceiro? O que você tem para oferecer numa amizade? O que é só seu que você está esquecendo quando coloca na banca da comparação? O que de você fisicamente é seu ponto forte? Que necessariamente não é igual ao da Sabrina Sato, mas é tão bonito quanto. Sabe? Eu acho que a gente não consegue perceber o quanto você não está se enxergando. Todos os dias eu recebo mensagens no meu Instagram, eu vejo as minhas alunas se diminuindo porque não são aquilo que elas gostariam de ser. Mas elas não conseguem alcançar esse padrão, esse objetivo, seja físico ou profissional, porque elas não estão baseando no que elas são. Elas estão baseando no que querem que elas sejam, seja o pai e a mãe, o trabalho, o marido. Um exemplo simples é você perceber que quando uma mulher se separa, ela vai lá e muda o cabelo. Muitas vezes é para marcar uma mudança, para provocar o ex, para mostrar, olha como eu tô gostosa, linda, e muitas vezes, na maioria, é porque eu quero voltar a ser o que eu era. Eu tenho alunas que deixaram o cabelo crescer sem vontade, porque o marido quer que eu deixe meu cabelo crescer. E eu não acho ruim você agradar o seu parceiro, mas eu tô querendo dizer que você muitas vezes abre mão do que você gosta em você. E isso te dá insegurança. Eu comecei a namorar com um homem gordo e comecei a engordar para ficar parecida com ele. Eu comecei a namorar com um homem que não é bem sucedido e comecei a ter culpa de ganhar dinheiro. Eu comecei a namorar com um homem que gosta de mulheres de determinada religião, mudei a minha religião para fazer parte do time dele e ele não me largar. O medo de perder faz você se abandonar. A gente vai fazer um episódio em breve só sobre isso. Fica ligado aqui, sobre o porquê que a mulher tem tanto medo de perder um parceiro, uma relação, uma amizade. A comparação é um dos motivos. Você está condicionada a buscar validações fora. Você está acostumada a ser elogiada pelo outro e por isso não reconhece em si a sua própria beleza. Você está acostumada a ser aplaudida pelo outro e por isso não se aplaude. Se acomodou na insegurança. Se acomodou a ser só olhada pelo outro. A validação externa vai acabar com você. Por isso que você que está ouvindo aqui todo esse episódio, eu quero que você comece a buscar dentro de si o motivo para ser melhor. Dentro de si o motivo para ficar mais bonita, mais magra, mais saudável, mais rica, mais gostosa dentro de si. E é claro que as pessoas que convivem contigo vão ser beneficiadas. Seu marido, ele vai ter uma noite de sexo muito mais gostosa com você, não porque você tá mais magra ou mais dura, mas porque você tá mais à vontade com o seu corpo. Quem aqui transa de luz acesa? Ou na meia luz? Tem um filme antigo que é divertidíssimo, que é um filme brasileiro que chama Divã, que é com a Lília Cabral, com o Paulo Gustavo, maravilhoso, vale a pena assistir. E tem uma cena dela que ela tá ficando com um novinho, é uma senhora que vai lá, se separa e ela volta pra vida e ela tá ficando com um cara jovem. E ele leva ela pra balada. E aí, quando ele começa a querer dar uns pega nervoso nela no banheiro, aquela coisa desconstruída da juventude, ela pede um tempo porque ela precisa ir no banheiro sozinha antes pra tirar a meia e a cinta de compressão. A cena é muito divertida porque ela não consegue tirar, o menino escuta ela fazendo força, acha que ela tá transando lá sozinha, e aí ela começa a perceber o quanto, pra estar dentro daquele lugar, que é um lugar de pessoas mais jovens, ela se machucou a noite inteira com uma cinta apertada e na hora de fazer sexo nem conseguiu fazer porque não conseguia tirar a meia de autocompressão. É uma brincadeira? É lúdico, mas é insegurança. Quantas de vocês só saem de casa depois de passar 1 quilo de maquiagem, de tirar foto com 3 tipos de filtro, com cinta na bunda, com cinta na barriga, com cinta no braço, ao invés de ir lá e buscar o que você quer? Tá incomodada com o seu braço? Vai lá perder peso, tá tudo bem. Tá incomodada com a tua pele? Vai lá se tratar. Mas você se fantasiar pra ser algo que você não é, porque você não confia em si, é o transar de luz apagada, é o sexo engessado, é o beijo ruim, é a apresentação no trabalho decorada, porque falta autenticidade. Então, minha tarefa para você hoje, mulher de Deus, olha no espelho. Faz quanto tempo que você não se olha genuinamente, não se vê? Olha no espelho por 5 minutos e se pergunta, quem sou eu hoje?
que eu tenho para oferecer no trabalho, nas amizades, nas relações afetivas, na família, para os meus filhos. Começa a ser essa mulher que vocês têm aí dentro, porque isso vai fazer com que você se compare menos. Isso vai fazer com que você pratique mais o seu eu e diminua mais a validação do outro. É óbvio que é uma delícia ser elogiada, reconhecida e aplaudida, mas depender disso para se sentir amada é uma baita armadilha. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você e que você volte na próxima semana aqui no YouTube e também no Spotify para acompanhar a playlist do Viva Pra Se Amar, o podcast que tem o nome do nosso livro de amor próprio que vai te ensinar sim a acabar com esses comportamentos tão nocivos. Me segue lá no Instagram, @vivipraísso, o perfil da minha escola de amor próprio, e @avivibarbosa, o meu perfil da sua mentora. Quero também te convidar a comprar o meu livro Viva Pra Se Amar, 15 passos para fazer do amor próprio um estilo de vida, disponível em todas as livrarias do país e também na Amazon com desconto. Meus amores, espero vocês a semana que vem para mais um episódio do podcast Viva Pra Se Amar.